Continuando aí a respeito da civilização micênica, aqui nós temos para vocês uma projeção de como seria a cidade de Micenas, tá? Só para relembrá-los, a cidade de Micenas ela foi fundada pelos povos aqueus e ela foi fundada na região do Peloponeso, tá? No extremo nordeste do Peloponeso. E aqui, olha, essa cidade ela foi fundada, ela inicia-se no alto da colina, que era o Apartenon, né, que era o local mais alto da cidade, e depois a cidade se desenvolvia ao derredor, né, com várias construções de casas e prédios públicos. E aqui seria um teatro que passou a ser uma prática dos gregos, né? Quase toda cidade tinha um teatro ao ar livre, que era construído de forma circular ou meia-lua, com as arquibancadas subindo e o palco ficava na parte de baixo. Isso por causa da acústica, quando o artista ele falava, a voz dele se propagava e todos conseguiam ouvir, mesmo sem estar com o microfone. Mas isso é só mais uma curiosidade, tá? Os aqueus e a civilização micênica. Como eu já falei, os aqueus eles chegam na Península Balcânica por volta do ano 2000 a.C., ou seja, no século XX, e eles chegaram na parte central por volta do século XVI. Então eles começam a imigração lá no norte, por volta do século XX, e quando é no século XVI é que eles começam a entrar no Peloponeso. Senhora, mas é tão lento assim o caminhar deles? Não é questão de caminhar, é questão deles entrarem, se estabelecerem, fundarem uma cidade-estado, depois volta a imigração, tá? Então tinha períodos entremeados por período que eles se assentavam. E aí eles não fundaram uma cidade, eles fundaram várias cidades, tá? Acabei de falar aqui, ó, fundaram várias cidades-estado, sendo que as principais foram Argos, Tirinto e Micenas. As três se estabeleceram no Peloponeso, tá bom? Foram fortemente influenciados pela civilização cretense, que acabaram dominando, mas no final, a partir do século XVI, a cidade de Micenas acaba dominando a ilha de Creta. Aqui, olha, a migração dos aqueus, tá? A setinha azul. Então, eles começam no século XX, aí fundam cidades, né? Se assentam e vai migrando. 4 séculos depois, eles estão fundando outras cidades aqui. E aqui que ficava a cidade de Tirinto, Micenas e Argos, tá? E depois a imigração deles se estende para fora da Península Balcânica. Então eles vão seguir rumo à Sicília, rumo a Creta, as ilhas do Mar Egeu e a Ásia Menor. Né? E aqui seria o soldado grego, né? Como era o porte deles, né? As armas, o escudo, o capacete. A civilização que surgiu dos aqueus foi chamada de micênica por causa da cidade, tá? Tinham por hábito construir suas cidades no alto das colinas, que as cidades altas eram também chamadas de acrópolis. A habitação do chefe da cidade, que seria um palácio, uma espécie de palácio, mas não era bem um palácio, era uma moradia bem mais simplificada do que um palácio, era o megaron. O megaron, ele era uma casa de 2 andares, tá? Era onde o chefe da cidade ele habitava. Então seria aí a moradia do rei, né? Mas não chegava, no início não chegou a ser rei, depois que passa a receber o título de rei e o megaron passa a receber algumas incrementações. A cidade de Micenas acabou derrotando a cidade de Troia. Deste fato surgiu o poema Ilíada, escrito pelo poeta Homero no século 8 a.C. Agora vamos desenvolver aí o que está nesse parágrafo, tá? Então o que acontece? Vamos voltar lá no mapa. A ilha de Creta, gente, era uma ilha que desde o século XX era uma ilha já avançada, então tinha uma civilização avançada
eles desenvolveram até uma escrita que era chamada de linear A, tá? Era uma escrita bem complexa. Eles tinham o mesmo terreno, o mesmo relevo da Grécia continental, que é de região montanhosa, e eles estão localizados numa ilha. Então, os povos que se estabeleceram nessa ilha eram povos que vão se organizar em cidade-estado, sendo que a principal cidade-estado de Creta, da civilização cretense, era a cidade de Knossos. Essa cidade ela exerceu profunda influência em toda a Grécia Antiga. Ela chegou, por exemplo, a dominar Atenas, tá? Quando ela dominou a cidade de Atenas, ela fez com que Atenas pagasse impostos para ela, ela fez com que Atenas servisse à cidade de Knossos. Então, esse domínio, essa influência, essa hegemonia de Creta sobre a Grécia durou praticamente do século XX até o século XVI. Inclusive, os cretenses vão influenciar fortemente os micênicos, tá? E é de lá, da ilha de Creta, que surgiu a lenda do Minotauro, tá? Para quem não conhece o que é Minotauro, o Minotauro ele era um monstro mitológico, né, da civilização cretense, que tratava-se de um ser com a cabeça de touro, com o corpo de humano, tá? Com o corpo de um homem. E esse Minotauro, ele foi uma maldição lançada do deus Poseidon sobre o rei da cidade de Knossos, que era o rei Minos. Como que acontece toda a história? O rei Minos, ele era casado com a rainha Pasífae e eles tinham uma filha, tá? Ariadne. E o Minos, um dia ele estava andando na praia quando ele viu um belo de um touro saindo do mar, e ele fez uma promessa para o deus Poseidon. Aquele touro foi oferecido pelo próprio Poseidon, né? Foi entregue. E ele fez uma promessa que ele sacrificaria aquele touro. Estou resumindo bastante, tá, gente? Depois, se vocês quiserem ler, a história é mais complexa do que isso. Ele prometeu para o Poseidon que sacrificaria aquele touro para o deus Poseidon. E ele leva o touro. Só que o touro era muito bonito, muito bonito. E o Minos ficou encantado com aquele touro e ficou com pena de matar, porque o touro era belíssimo. E ele então engana o Poseidon, ele mata um outro touro no lugar e faz o sacrifício, mas o Poseidon acaba descobrindo o que o Minos havia feito. Aí o Poseidon, irado com o Minos, ele lança uma maldição no Minos, dizendo que a esposa dele, a Pasífae, ficaria apaixonada pelo touro e da relação dela com o touro nasceria um monstro, né, que iria trazer muita vergonha para o Minos. E foi o que aconteceu. Quando a Pasífae viu o touro, né, que o Poseidon havia entregue, ela ficou apaixonada pelo touro. E ela criou um mecanismo da qual ela pôde se relacionar com o touro. E ela então gerou ao monstrinho no ventre dela, que era o Minotauro. Então nasce aquele monstrinho para vergonha do Minos. E o Minos chama então um arquiteto grego chamado de Dédalo, que tinha um filho chamado Ícaro, para que ele construísse um local que aquele Minotauro ficasse preso naquele local. E esse local tinha que ser um labirinto. Então ele manda construir esse labirinto e foi projetado pelo arquiteto Dédalo com o filho dele, o Ícaro. E eles construíram aquele labirinto todo, né? Praticamente impossível sair dele, conhecer os locais. E o Minos, ele sacaneou o Dédalo, né? Ele falou, para que ninguém saiba o segredo desse labirinto, que ninguém escape daí, vou deixar você e o seu filho presos aí nesse labirinto. E trancou os dois lá. E eles ficaram um tempo ali até que eles tentaram de tudo para escapar, até que o Ícaro teve a ideia de pegar as penas dos pássaros que caíam ali, colar com cera, tá? E fazer uma asa gigante para que ele pudesse voar, né, e sair daquele local.
Aí é uma outra parte do mito, né, que fala sobre o voo de Ícaro. E ele então ele acaba conseguindo voar e ele voa, voa e ele fica tão encantado com o voo, né, de estar voando, que ele vai voando cada vez mais próximo do céu, do sol, e ele esquece que a asa era colada com cera. Aí com o calor do sol, a cera derrete e ele acaba despencando lá de cima, tá? Então acaba assim a história do Ícaro. E o Dédalo, né, ele ficou preso lá e o Minotauro cresceu e o Minotauro ele era carnívoro, ele era um touro que comia gente. Então a cidade de Atenas era uma cidade que submissa a Knossos e o rei Minos ele exigia que Atenas levasse para Knossos 14 jovens todos os anos. Então, todos os anos tinham que separar 14 jovens dos atenienses, sendo que desses 14 jovens, 7 eram moças e 7 eram rapazes. Bom, o que acontece com toda essa história toda, tá? Todo ano isso acontecia. O Minotauro cresceu, se tornou um monstro poderoso, né, e temido por todos. Até que um dia, um dos jovens, filho do rei de Atenas, o filho do rei de Atenas, o rei era o rei Egeu, esse jovem chamava-se Teseu. E ele então convence o pai que o mandasse para Knossos, que ele queria tentar matar esse monstro para acabar com esses sacrifícios feitos com os jovens atenienses todos os anos mandando para Knossos. E ele então vai, o pai, né, muito temeroso, não queria deixar, mas ele conseguiu convencer. Ele vai para Knossos, lá a filha do rei Minos, já uma mulher adulta, chamada Ariadne, ela viu o Teseu, se encantou por ele, ficou meio que apaixonada por ele logo de início, e ela se aproxima dele e oferece um novelo de lã, e uma versão diz que ela oferece um novelo de lã e uma espada, e outra versão diz que ela oferece só o novelo de lã para que ele entrasse no labirinto, e ela ficaria do lado de fora segurando a outra ponta, e se ele matasse o Minotauro, ele conseguiria sair seguindo o novelo de lã. E assim é feito, e ele fala para ela o seguinte, depois que eu sair daqui, a gente vai se casar, E ela ficou toda contentinha, toda alegrinha, e ele é o primeiro da turma a entrar no labirinto. E quando ele encontra-se com o Minotauro, ele vê aquela fera, né, aquela besta fera, e tem um confronto com ele. Na versão que ele entra com uma espada, ele mata o Minotauro com essa espada, e na versão que ele entra só com o novelo de lã, ele quebra o chifre do Minotauro e mata o Minotauro com o próprio chifre. Ele sai então do labirinto, foge então com Ariadne e os outros 13 jovens, mas ele acaba abandonando ela numa ilha que eles pararam para descansar e reabastecer o navio. E retorna para Atenas, só que ele tinha que retornar com as velas do navio branco para o pai dele saber que ele tinha sobrevivido. Ele esqueceu da promessa que ele tinha feito, voltou com as velas negras. O pai dele, vendo aquilo, achou que o filho estava morto e acabou se precipitando no mar, ou seja, acabou se matando, e Teseu assume o lugar dele no trono, tá? Assim termina a lenda do Minotauro. E depois desse feito todo, né, que foi só uma lenda, isso mostra, né, como a civilização cretense ela dominava os gregos. Muitas cidades gregas, inclusive Atenas, isso aí foi real, tá? Agora, chega um momento que a civilização cretense ela tinha uma relação de comércio com Micenas, uma relação intensa, e eles influenciaram profundamente os micênicos. Mas chega um momento que Micenas se desenvolve muito, se torna uma cidade poderosa e domina as cidades vizinhas. Só que aí Micenas resolve atacar Creta. Isso já é o século XVI a.C., e a civilização cretense chega ao fim com o ataque desses micênicos. São eles que põem um ponto final à civilização cretense, tá? E depois que eles atacaram a civilização cretense, vai ser a cidade de Micenas responsável pela destruição de Troia.
Então, Micenas entra em guerra contra a cidade de Troia, porque Micenas ela queria o controle do Mar Egeu e o controle do Mar Negro. Só que para ela passar para o Mar Negro, ela tinha que passar pelo estreito aqui. Então, para ela passar pelo estreito, ela tinha que dominar Ílion, né, que era Troia. Ílion era chamada assim pelos gregos, tá? E Troia para nós. Aí Micenas então empreende uma guerra contra Troia para poder controlar o Mar Negro aqui. Esse controle era comercial, tá, gente? Então, Troia era uma cidade quase que intransponível, com uma muralha fantástica, tá? Mas que acabou, depois de muitos anos de guerra com Micenas, sendo derrotada por eles e derrotada pelos gregos. Até hoje se procura os vestígios de Troia. Foi encontrado já alguma coisa nessa região que eu estou citando para vocês, mas ainda existem algumas dúvidas para dizer com exatidão aqui era onde existia Troia. Essa guerra de Troia ela é relatada num poema escrito pelo poeta Homero, né, que é a Ilíada. A Ilíada conta essa guerra de Troia, só que de forma fantástica, de forma mitológica, tá? Onde envolveu Esparta na guerra e tudo mais. E depois tem um outro poema que é a Odisseia, que é o retorno de um dos heróis gregos da guerra de Troia para a terra dele, que seria aí o rei Odisseu ou Ulisses, tá? Por isso Odisseia, tá bom? Esse conto de Homero ele é muito importante porque do século XII até o século VIII a.C., essa é o único relato por escrito que sobreviveu. O resto das produções escritas, né, acabaram desaparecendo, então ficou só esses poemas de Homero. Por isso é considerado muito importante para se ter uma noção de como era a Grécia nesses 4 séculos aí que desaparece toda a produção por escrito, ou seja, se perdeu, tá? Queimou ou foi destruído pelos dórios que atacaram no século XII a península, né, provocando pânico. Então a parte da produção escrita foi perdida nesse período desses 4 séculos aí que eu estou citando para vocês. Por isso esse período é conhecido também como período homérico. Ok, gente? Aqui, ó. Que eu já tinha lido para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.